Bom, primeiramente eu queria agradecer o convite, agradecer a PB, porque iniciativas como essa de trazer o mercado para conversar é também informar o mercado de maneira adequada. Porque muitas vezes a gente fica no fluxo de informações que chegam em excesso e nem sempre a gente tem a profundidade necessária para entender o que muda nos nossos negócios efetivamente. Ou vai sendo consumido por uma onda de temas e informações que vai saindo numa velocidade imensa, de maneira que a gente acha que sabe o que está acontecendo e nem sempre isso é verdade. Pelo volume de informações. Iniciativa como essa, que traz o setor, o mercado para conversar, para ouvir sobre a reforma, é importantíssima. Importantíssima. E por isso que a minha função é ser o mais didático possível. Apesar do mestrado, do doutorado, de ser professora de direito tributário, a minha função não é trazer qualquer juridiquês. É trazer a minha perspectiva como advogada, que atuo no mercado há bastante tempo, pelo menos 17 anos à frente do meu escritório, não parece, mas dentro do meu próprio escritório, trabalhando com grandes empresas. Porque quando um prestador de serviço, como o advogado, o contador, o despachante aduaneiro, ele entende um pouco da mentalidade do cliente, aquele que investe, aquele que tem coragem de assumir riscos, ele também consegue alcançar mais e melhor o interesse desse mercado. Então não adianta só eu conversar sobre o jurídico e ter uma perspectiva exclusivamente jurídica. Porque se eu não entendo a mentalidade do meu cliente e as necessidades dele, dificilmente eu vou conseguir entregar o que ele precisa. Com a objetividade que ele precisa. Com a brevidade inteligente que ele precisa. Meus clientes não têm tempo para ler laudas e laudas e laudas de um parecer. Ele quer um paper. Um paper que ele tenha segurança do que ele está lendo. Que ele tenha segurança dessa autoridade, desse respeito, dessa certeza, entre aspas, porque não há nada certo, mas há alguma coisa com probabilidade de acerto muito maior, que dá uma segurança para investir. A gente conhece muito bem o Brasil e sabemos que as coisas mudam de lugar com uma velocidade maior do que a gente espera. O judiciário também muda de posição com uma velocidade maior do que a gente espera. De maneira que os nossos prognósticos, às vezes, têm necessidade de serem revistos também com maior frequência. Mas vir para cá para uma iniciativa como essa, que não é uma plateia jurídica, mas uma plateia de mercado, que trabalha no setor e conhece os grandes problemas, é ao mesmo tempo uma iniciativa louvável e desafiadora. Porque falar com o empresário que já sabe como é a operação dele, será que é chover no molhado? Será que é falar aquilo que ele já sabe? Mas contextualizar o problema do mercado é também entender se a reforma atende ou não atende às demandas. Qual é a força desse mercado? Quais são os problemas crônicos do mercado? Para saber o quanto que a reforma é favorável ou desfavorável ao mercado. Ou em que proporção eu tenho essa balança em funcionamento dos prós e dos contras. Trazer uma advogada aqui significa tentar mostrar que movimento é esse jurídico, da maneira mais clara possível. E como que a gente precisa mudar a nossa cultura. Que cultura é essa que precisa ser modificada? Costumamos, desde a Constituição de 88, eu vou falar de 88, você poderia falar um pouco antes, Código Tributário Nacional, poderia vir no movimento para entender o tributário desde a década de 70. Mas eu chego já na década de 80, Constituição Federal, e começo a entender os grandes movimentos. Toda reforma já nasce com o interesse de ser reformada novamente. O que isso significa? Que desde 88, no ápice da década de 90, as propostas de reforma já existiam. 92, 95, 2008. Não há nada de novo em querer mudar o sistema. Um sistema que não funciona bem para todo mundo. Não funciona bem para quase ninguém. Mas a ideia atual da Emenda Constitucional 132 foi: vamos mudar tudo. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Mas antes, eu queria também colocar um ponto que vai ajudar a gente a entender por que eu falei de cultura nesse início. Quando eu tiro 5 espécies tributárias, e vocês já ouviram isso nos painéis anteriores, sai ICMS, sai ISS, sai PIS, sai COFINS, IPI fica ali numa parcela de Zona Franca.
Sai vários tributos compartimentados e entram dois grandes tributos, IBS e CBS, e o imposto seletivo. O IPI vai continuar? Vai, lá na Zona Franca. Quando a gente estava acostumado, grandes empresas como a de vocês, que estava acostumado a lidar com escritórios, tratado com diretos, indiretos, quem cuida, quem é especialista de ISS, ICMS, com a reforma tributária, a tendência é que nós que estávamos completamente fragmentados, distribuídos em caixinhas, seremos obrigados a entrar na mesma caixinha. Sabe aqueles indiretos? Vai ter que entender de tributação sobre consumo. Se a gente acostumou nesses últimos 37 anos de Constituição a ocupar caixinhas, essas caixinhas vão ter que estar cada vez mais integradas. Os pontos de intersecção entre esses setores que interpretam o direito, olham para a operação e interpretam a legislação contábil e tratam de conformidade, governança, elas precisam sair daquelas caixinhas e se integrar completamente. Já deveria ser assim antes. Eu trabalho com comércio exterior. E um advogado sem um despachante aduaneiro é complicado. E por quê? Porque eu, como advogada, eu não atuo no sistema. Eu não sei se as minhas ideias podem ser colocadas em prática, por uma razão muito simples. Eu não entro no portal de comércio exterior. Eu não coloco os dados naqueles campos, eu não mexo com aqueles campos e caracteres complementares. Tem várias questões operacionais que eu, como advogada consultora, ou que ajo na maneira repressiva também, eu não consigo saber se as minhas ideias podem ser colocadas em prática. Então, no comércio exterior, o despachante aduaneiro tem que ser o meu grande aliado. Sem ele, as minhas ideias podem ser só imaginação, intangíveis. Quando eu penso nas operações, em geral, tributárias, do dia a dia, saindo do comércio exterior, que é a minha área de especialidade, e vindo para o dia a dia, o advogado e o contador têm que estar aqui também. Quem cumpre as obrigações acessórias e tributárias, quem gerencia esses sistemas, quem transmite essas informações, é o contador. Eu não domino contabilidade. E também não preciso dominar tudo e saber sobre tudo. Esse trabalho multidisciplinar ele é fundamental por isso. A advocacia, o jurídico, interno ou externo, e a contabilidade precisam estar de braços dados, junto com a equipe de orçamento, junto com a equipe operacional. Cansei de ver clientes meus precificando e chamando o jurídico depois que ganhou a licitação. Mas como que você vem fazer tax planning depois que você já precificou? Falta isso, falta isso, falta isso. Ah, é porque minha equipe de engenharia esqueceu de ligar para o jurídico. Entende que se antes nós já precisávamos dessa união, agora a gente precisa mais ainda. É contador, é o jurídico, é o supply, é o fornecedor, é aquele que precifica. Estou cansada de ver situações também em grandes empresas em que o aduaneiro está aqui, o tributário está aqui. O customs está aqui, o jurídico, nem não existe jurídico para o comércio exterior. Só aciona a contabilidade numa defesa de contencioso quando está 2 dias antes do prazo acabar. Errou a empresa, errou o advogado. Porque o grande mal do profissional é achar que aquele profissional complementar é concorrente. Se ele entregar alguma coisa a mais para o cliente, pode ser que ele ache que o advogado não é necessário. E não é. Aqui, voltou. E não é bem assim. Por quê? Porque quanto mais de braços dados esses profissionais estão com a empresa, mais fácil alcançar o objetivo da empresa. O que o meu cliente quer? Fluxo de caixa, confortável. Setor de transporte, OPEX caríssimo. Caríssimo. Capital intensivo. O segmento de transporte tem que estar com dinheiro no bolso, porque nenhuma carreta anda sem operação. Cara, dinheiro na frente. É ou não é verdade? Alguma carreta sai sem combustível? Alguma carreta sai sem manutenção? Sem motorista? Eu imagino que não. O transporte trabalha com capital intensivo. Então, meu cliente quer o quê? Folga de capital. O segmento de transporte não tem infraestrutura. O ativo dele é depreciado aceleradamente, porque a gente não tem rodovia.
O motorista não quer mais fazer mais de 300 quilômetros. Porque é longe, é ruim, sair do Sudeste não tem estrada, o frete não é vantajoso. A gente está sempre esmagado como setor de transporte. OPEX caro, capital intensivo, infraestrutura de rodovias no nosso país ruim, e eu não estou falando nem de ferrovia, nem de armador, porque se fosse armador o cliente aqui, era uma outra conversa. Mas vem outras coisas. Ativo. Meu ativo é caro. O custo do capital é caro. Juros de financiamento. Ou alguém aqui para ativos à vista. Como pagar à vista? Se a operação tem que pagar o meu investimento e o meu ativo? Até ele ir até o último dia da depreciação. A minha operação tem que pagar esses juros. Verdade ou não? Então eu tenho mais um problema. O custo do capital. E aí, não é só isso. Mão de obra. Custo de mão de obra, previdenciário, trabalhista, tributário, caríssimo. Não é nenhuma novidade. Não bastasse a questão dos encargos, eu tenho a falta de mão de obra. É fácil contratar motorista? A última pesquisa que saiu no Estadão, e eu trouxe aqui, tem 2 dias, Estadão de domingo, 400 empresas foram consultadas e 93% diz que não tem motorista. Capacitado, então? Deixem. Me silenciaram. Ah, ui. E aí? Me silenciaram. Acho que eles não querem mais me ouvir. Tem alguém aí que está incomodado? Essa matéria de domingo me interessou bastante, porque ela disse exatamente isso. Em janeiro, a NTC Logística fez uma pesquisa com 400 empresas sobre a dificuldade de contratar motoristas. Entre os entrevistados, 93% confirmaram que tem problemas para conseguir profissionais. E aí eu tenho uma mão de obra caríssima, um motorista inexistente, ou os que ainda têm, ou já estão contratados, ou eles não estão capacitados para operar no nível de sofisticação que as empresas exigem hoje. Ou no nível de sofisticação que os donos de empresas de transporte gostariam de entregar. A qualidade que ele precisa entregar. Ou não. Entendem que eu tenho um outro problema crônico. E aí vem o diesel. Meu maior insumo, assim como o combustível para o transporte marítimo. Combustível é um problema enorme. E cada vez que ele sobe, o que acontece com o preço? Achata, esmaga as minhas margens. E a gente tem que fazer o quê? Colocar os caminhoneiros para ter greve. Precisa ter greve. A última grande greve dos caminhoneiros eu vivi na pele, não como advogado do setor de transporte, mas dos exportadores. Porque a última greve dos caminhoneiros de 2018 parou o país, vocês devem estar lembrados, e o Michel Temer teve que fazer o quê? Subsidiar, até o final do ano, daquele ano de 31 de dezembro de 2018, subsidiar o diesel para diminuir o caos no ambiente logístico. E tirou de quem? Porque no Brasil todo cobertor é curto, do exportador. Reintegra. O exportador tinha um crédito que ele tem direito de ressarcir esses custos tributários que se acumulam na cadeia, e o Temer foi lá e disse, olha, vamos tirar da conta do exportador e vamos subsidiar aqui. E fez uma manobra de receita dentro de uma perspectiva do direito financeiro. Claro que interferindo em outros regimes. Aquele subsídio terminou em 31 de dezembro de 2018, mas a alíquota reduzida de reintegra para o exportador está lá até hoje. Cobertor curto. Vai sobrar para alguém. Sempre sobra para alguém. Tem mais problemas crônicos. Nessa matéria, o que está dizendo? Está dizendo que, além de faltar infraestrutura no Brasil, tem falta de infraestrutura no cliente. Problema de transporte de commodity, que eu não sei se é um dos casos de vocês, mas hoje a gente vive uma safra recorde de soja.
precisa carregar esses grãos. E o que acontece? O mercado de soja puxa a logística para si, o milho não está conseguindo ser transportado, só que as fazendas não têm silos, não tem estrutura de armazenamento dos grãos. E o que acontece? 48 horas de espera dos motoristas na porta das grandes propriedades. 2 dias de um motorista? O segmento está o quê? Esperando o motorista, esperando a operação. Flávia, mas isso só funciona quando não tem carga própria, não tem transporte próprio, frota própria. Enfim, é o cenário que a gente tem. E a Associação Brasileira do Milho fez o quê? Milho não tem caminhoneiro, milho não tem estrutura. Aumenta o quê? O frete, oferta e demanda. De 30% a 40% de aumento no valor do frete. Eu tenho a sensação de que todo mundo fala da tributação de consumo, tributação dos bens, mas e o preço do frete? E o frete? O frete está sempre esmagado. Ou tem um protagonismo, ou não tem um protagonismo. O frete fica num lugar coadjuvante. É o primeiro que o cliente quer tirar. É o primeiro que o cliente quer reduzir. Mas é a logística que move o Brasil. E no cenário que a gente tem hoje de reforma, o frete vai ter que aumentar. Ah, Flávia, e a inflação? Redução do imposto de importação para trazer o quê? Para melhorar o problema da inflação no Brasil. Redução de vários tributos de importação, vários impostos de importação, de vários itens, inclusive café, para controlar a inflação. Só que quando eu faço isso pensando na mercadoria, eu esqueço em quem movimenta a mercadoria. E vem outros problemas que a gente já conhece. E aí, será que a reforma veio num cenário para ajudar a gente ou piorar? Porque não bastasse os problemas que a reforma que a gente vai discutir hoje já trouxeram, a gente tem mais coisas que vão ficar mais caras. Jornal de hoje. Imposto de renda mínimo. Ó, vai ter isenção para todo mundo que ganha até 5 mil reais. Até 7 mil reais vai ter uma dose de crédito. Ganhou 50 mil reais por mês? Vai ter IR. Ganhou mais de 50 mil reais por mês de dividendos? Vai ter IR. Então não bastasse todo esse achatamento nas margens do frete, se alguma coisa sobrar. Se alguma coisa for sobrar. Porque hoje, dentro desse segmento, o que é que eu conheço? Eu conheço um segmento que precisa reinvestir. Que precisa reinvestir o tempo inteiro. Não conheço nenhum empresário de transporte sério, que leva a sério seus investimentos, que estão aí por aí esbanjando de dividendos. Não conheço. E olha que eu conheço vários níveis de mercado. Aqueles que são sérios e comprometidos com o crescimento da empresa estão o tempo inteiro reinvestindo. Até porque, se os meus ativos sucatearem, o que vai acontecer? Eu não movimento mais. Meu negócio acaba. Por isso que eu volto para o aspecto do capital intensivo. E como advogada, se eu não sei disso... Como é seu nome? Tá olhando para mim muito sério, é? Como é que fala? Faisal? Faisal, se eu não sei dessas informações, se eu não sei que o meu cliente está sempre por aqui, né? Eu vou chegar para ele e vou falar algumas grandes bobagens e ele vai dizer, querida causídica, como que você vai fazer para melhorar meu fluxo de caixa? Como é que você vai se juntar com o contador para saber onde estão minhas grandes falhas? Por onde está escoando boa parte de o que poderia ser resultado? Não é isso que você vai perguntar? Tem crédito? Está com um contencioso meu muito passivo? Como que você vai fazer para recuperar mais rápido? Como que você age ativamente para trazer liquidez para minha companhia, mesmo que seja numa temática jurídica? Tese? Porque eu preciso de quando? Eu preciso de um caixa. Um fluxo de caixa para frente. Entender qual é a velocidade. Claro que eu não tenho uma bola de cristal como advogada. Mas entender isso é também entender que as equipes vão ser cada vez mais multidisciplinares. Eu preciso enxergar aquilo que eu não consigo enxergar, o contador vai enxergar, o despachante vai entregar, ou o dono da empresa, ou os diretores, os gerentes, quem cuida da operação, da eficiência, vai ter que entender onde estão os grandes gargalos. Nos processos de comércio exterior, os grandes gargalos são nos fluxos administrativos.
O meu armador tem uma data para me entregar a mercadoria. Mas e como que é o processo de alfândega? Quais são as falhas da minha equipe desde a classificação fiscal? Desde o início de tudo, desde a documentação da classificação fiscal. Quais são as falhas do meu time? Onde que eu consigo ganhar velocidade logística? Eu sou contratada para cooperativas, por exemplo, em que o maior ativo dos regimes especiais de ICMS é melhorar logística. Por quê? Porque uma delas trabalha com flores, um produto altamente perecível. Se não tiver eficiência logística numa providência tributária de regime especial para agilizar esse fluxo, as minhas mercadorias vão perecer. Hoje, no comércio exterior, a gente está vivendo mudanças importantes, não só do que vai ser da reforma tributária, como do processo de importação. E lá, mais uma vez, o que o legislador quer de mim? Eficiência e fluxo de caixa. Por quê? Porque lá ele está dizendo o seguinte: a partir de hoje, vou falar desse aspecto de importação, a partir de hoje, o seu documento, sua mercadoria pode chegar desembaraçada no Brasil. Novo processo de importação. Substituição da DI por uma do INPE. Se vocês não ouviram, vocês vão ouvir muito em breve, porque no final desse ano vai estar 100% implantada. Acabou DI nas nossas vidas. E lá o que vai dizer basicamente? Acabou o fluxo paralelo de órgão anuente, MAPA, Anvisa. Sabe que primeiro tem que fazer controle administrativo de fronteira e depois aduaneiro? Acabou. É um fluxo só. As camadas administrativas precisam trabalhar juntas. E claro, se tiver alguma pendência baseada no mesmo fato, porque a importação é o mesmo fato. Por que eu tenho processos que caminhavam no tempo de maneira segregada? Primeiro órgãos anuentes, depois receita. O que vai acontecer agora? O que já está acontecendo? Vai todo mundo do administrativo, poder público, órgãos públicos, administração, vai ter que trabalhar no mesmo tempo. Vai receber o mesmo dossiê e vai analisar as condições daquele dossiê. Claro que se tiver algum problema regulatório e tiver um canal que paralisa aquela mercadoria, ele vai olhar qual é o problema regulatório. E a empresa vai ter que fazer o quê? Por que houve um problema regulatório? Qual era o problema dessa licença? Qual era o problema dessa mercadoria? Cadê o operacional que tinha que conhecer as questões de conformidade? Porque eu quero eficiência o quê? Logística. Porque se dentro desse novo processo a minha mercadoria já chega desembaraçada, eu não preciso mais pagar armazenamento na zona primária. Ótimo, economizei alguma coisa. Mas tem que ser eficiente. Para quê? Para que o fluxo seja 100% conforme. E aí vem tecnologia. Porque hoje 100% dos processos de importação caminham dentro de um universo tecnológico. Quanto melhor a operação, mais consistentes são esses dados, menor a chance de você estar em risco. Isso acontece igualmente na contabilidade. Seja olhando para as operações de comércio exterior, seja olhando para as operações regulares internas, a conformidade dos dados contemplados nos sistemas definem o volume de problemas tributários que você pode vir a ter. Porque erros sucessivos podem gerar retificações, podem gerar especulação sobre desconformidade e tantas outras questões que vai deixar a sua operação mais o quê? Mais cara. Que vai ter que contratar advogado para resolver o que é irreversível resolver na via administrativa. Se é que é o caso de fazer isso. Vivemos problemas crônicos? Sim. A tecnologia tem avançado isso? Tem. E a tecnologia, ao mesmo tempo que ela tem essa potência de agilidade e celeridade, e com essa tecnologia, essa inteligência generativa, Flávia, hoje a tecnologia já pensa como humano. Ela pensa como os humanos que lhe preenchem de dados. Mas é ela que faz, por exemplo, classificação de risco. É a inteligência artificial, baseada em comandos que nós incluímos. Mas ela não é suficiente para olhar para a sua operação especificamente e mapear os grandes problemas. E mapear as questões mais críticas. Corrigir isso de uma maneira preventiva. Que isso muda, efetivamente, o custo da minha operação. Quando eu falei em equipes multidisciplinares e uma mudança de cultura, eu quero todos na mesa. Isso não significa que eu preciso ter todas as empresas dentro da minha empresa. Quero dizer, todos os tipos de prestadores de serviço dentro da minha empresa. Eu preciso ter uma equipe que eu respeito, que eu confio, para olhar para a minha operação também de uma maneira integrada.
porque tudo vai estar integrado. Vocês receberam encontros aqui e textos e aulas aqui mais cedo, justamente para mostrar que agora a tributação sobre o consumo, quando sai ICMS, ISS, PIS, COFINS, PIS/COFINS é um problemaço. Sempre foi. O maior contencioso federal que a gente tem hoje é de PIS/COFINS, conceito de insumo. ICMS tem alguma coisa mais problemática do que o ICMS? Vocês que operam no segmento? Os estados legislando, alíquotas interestaduais de FAO, questionamentos em barreira, em fronteira, que ainda tem hoje, necessidade de ir lá discutir imposto fiscal. Existe algo mais complexo do que a tributação do ICMS? Talvez não. E juntou com o PIS/COFINS, que são os principais gargalos em termos de custo tributário das operações de qualquer empresa no Brasil, talvez a gente pensar que a reforma pode melhorar é também fantasiar com o inevitável. Pode ser que seja um lugar melhor. Só de juntar isso tudo, talvez já seja um bom motivo. Talvez juntar essas espécies tributárias já seja alguma coisa que pode facilitar. Definir um lugar, um tipo de recolhimento, também vai ser um facilitador. Não tem guias por aí em cada estado para a gente ter que emitir. Claro que vai estar centralizado dentro de um ambiente que é o chamado comitê gestor. Porque surge com a reforma tributária uma competência que não existia antes, que é colocar os estados e os municípios juntos, na mesma sala, arrecadando juntos. Em que tem uma equipe formada por representantes que vai definir algumas regras e vai gerenciar esses bilhões de arrecadação e vai distribuir a parcelinha de cada um. É a chamada competência compartilhada, que tem problemas gravíssimos e que o segmento também não está vendo, que são problemas de contencioso administrativo. A reestruturação das defesas dos autos de infração é bem problemática. Porque se hoje a gente tem voto de qualidade no CARF, ali tem uma estrutura mais ou menos de que a Secretaria da Fazenda vai decidir no final. Então tem problemas. Está passando boiadas nesse movimento de reforma tributária. Vai ficar mais caro. Vai ficar mais caro. Há um outro problema, e aí parece que eu estou trazendo mensagem apocalíptica, né? De que o mundo vai acabar, né? E não é bem assim, mas eu acho que para se prevenir, eu prefiro o pior cenário. Fantasiar com o melhor cenário e ficar esperando, talvez não seja tão proveitoso assim. Mas pensar no apocalíptico vai me deixar meio que um pouco preparado para os problemas que vão chegar adiante. Principalmente porque eu vou ser surpreendido com o que eu não tenho disponível. Caixa. Né? Até onde eu sei, nenhum empresário no Brasil está jogando dinheiro. Sério, está jogando dinheiro por aí. Porque acreditar no Brasil é caro. Não é verdade? E aí a reforma vem sim. Eu vou, todo mundo esperando. Esperem cenas do próximo capítulo. O projeto de lei já foi entregue no Congresso e vai estar em discussão em breve. Tá? Então, assim, isso é reforma da renda? É, mas tem problemas sérios por aí. Aí você vai dizer, Flávia, mas e aqueles que têm CLT, que já recolhem o IR? Não vai mudar nada na vida deles. Mas todas as demais situações vai ter mudança no que se refere ao IR, que já estava prevista essa regra lá desde dezembro de 2023. Ninguém foi pego de surpresa. Lá eles disseram, em 180 dias tem que existir um projeto de lei sobre a tributação da renda. Demorou muito mais tempo. Demorou quase 18 meses, mas chegou. A sanha arrecadatória dessa atual gestão não para por aí. Vem mais coisas. E é o movimento dos setores que vai fazer com que a gente freie, de alguma maneira, essa sanha arrecadatória. O setor precisa ter voz, precisa ter posicionamento. Não adianta esperar que os caminhoneiros vão fazer greve, porque tudo é paliativo. Um subsídio de 2018, de junho a dezembro, é um paliativo. Né? Abafa o caso, coloca embaixo do tapete, mas não resolve.
E a gente tem um outro problema grave em termos de reforma tributária, que são os benefícios fiscais. Não existe mais liberdade para os estados chegarem, depois de sentar com os empresários do setor de transporte, e ajustar um programa, uma isenção, um benefício. Acabou. Não tem mais essa chance. Não dentro do Poder Executivo, como acontece ainda hoje. Dentro das possibilidades legais. Por uma razão muito simples. A extrafiscalidade no Brasil agora é constitucional. Só pode conceder benefícios que estão na Constituição. Se não tiver na Constituição seu benefício, o meu caro vai ter que ter emenda constitucional. Seu movimento vai ser muito mais intenso. O movimento do mercado tem que ser muito mais intenso, porque precisa de emenda constitucional para criar um novo regime, um regime diferenciado para o seu segmento. Não vale nenhum tipo de benefício em lei complementar, porque a reforma tributária aprisionou a extrafiscalidade no texto constitucional. Significa que todos os benefícios que a gente conhece hoje vão acabar progressivamente até 2032. Todos. Ah, e aquelas empresas que se instalaram em vários estados porque tinham grandes benefícios, trade estava no estado X, as empresas acabar. Flávia, mas como que faz para indenizar essas empresas? Porque essas empresas investiram para colocar suas indústrias nos outros estados. Capital intensivo. Baseado naquilo que ia reduzir e ia diminuir o achatamento da base, que era o tributo, o ICMS. Ai, meu Deus. É muita notícia ruim voando aqui. Adoro esse tema da reforma tributária. Deu para perceber. Reforma tributária deve extinguir 200 bilhões de incentivos do ICMS. 200 bilhões. Todas aquelas empresas que foram para os estados que tinham benefício, vai fazer o quê? Vai voltar para casa. Eu vou ficar lá para quê? Se é mais longe. Se não tem mão de obra no Sudeste e no Sul, vai ser mais difícil conseguir mão de obra lá fora. Lá fora eu digo, eu sou nordestina, eu sou alagoana, e eu sei. Se uma empresa que se instala lá não colocar treinamento, bancar turmas no Senai, colocar gente para ser treinado, não tem gente para trabalhar. Eu trabalho no segmento do petróleo, de construção de ativo, plataformas, e se não tiver curso para profissionalizar e ensinar a gente a soldar, não tem profissional soldador. Quando uma empresa vai se instalar por conta de um benefício fiscal em um outro estado, ela tem que investir em tudo. Eu lembro que quando a gente instalou uma grande empresa em 2011, não tinha nem lugar para as equipes se hospedarem. Você entende que não tinha hotelaria? Não tinha pensão para colocar aquelas equipes? Se trouxesse alguém minimamente de fora? Quando eu extingo o benefício, as empresas vão ter que recuar. Por quê? Porque talvez voltar para casa, voltar para os grandes centros, fique indiferente, ou até melhor, por conta de todos aqueles outros fatores que falamos no início: mão de obra, qualificação, infraestrutura e tantas outras questões. Quando ele fala que a reforma tributária vai extinguir 20 bilhões, significa que vai existir um fundo de compensação de 160 bilhões de reais para tentar ressarcir essas empresas que vão perder aqueles benefícios que elas tinham. O que isso representa na prática? União, ó, tá enforcada. Porque se a extrafiscalidade do IBS e da CBS está na Constituição e os estados e municípios não podem fazer nada mais além do que está ali, quem pode? Quem pode fazer desenvolvimento regional? Quem pode reduzir carga tributária para desenvolver as regiões? A União. Mas você acha que a União vai ter dinheiro para bancar a redução de imposto de renda, CSLL? Tendo que colocar dinheiro em todos esses fundos? E não é só nesse. E os estudos prévios, inclusive está lá no livro que eu editei, que coordenei sobre a reforma tributária, mostra que, mesmo no cenário conservador, a União vai estar completamente estrangulada em termos de caixa. Então, sonhar que a gente vai resolver o problema com o imposto de renda e CSLL, porque é o que a União tem gestão, não é verdadeiro.
O CBS, porque CBS é imposto federal, vocês já sabem que é tributo federal, é contribuição. Desculpa pela expressão imposto. Ou é tributo ou é contribuição. Tributo é gênero, contribuição e imposto são espécies. É errado chamar tudo de imposto. Por isso que eu me corrigi no tempo da fala. Ah, mas IBS e CBS são gêmeos. Bivitelinos. Primeiro porque eles têm nomes diferentes. Têm alguns aspectos minimamente diferentes. Então eles são gêmeos bivitelinos. Eles não são completamente idênticos. Mas eles foram gestados e nasceram no mesmo momento e vão ter que seguir as mesmas regras. Apesar de o contencioso administrativo, aqueles que são as defesas administrativas, viverem ainda um grande dilema, uma grande interrogação. Notícias. Ficou muito claro aqui entre nós que temos sim problemas crônicos. Não há dúvida de que o setor de transporte vive problemas crônicos hoje, sem reforma, e com a reforma, todos aqueles problemas não tributários vão permanecer. Eu não acho que o Brasil vai melhorar a sua infraestrutura, suas estradas vão melhorar. Não acho que os juros vão reduzir. Basta ver a Selic. Qual é a grande base dos juros? Selic. Como que a gente banca um Brasil que de Selic já tem 2 dígitos e não tem previsão de redução? Já vimos inúmeras outras questões. Mas na reforma, e eu queria retomar esse assunto, quando a gente pensa em direito, para contextualizar, eu penso lá no Código Tributário Nacional, década de 70, eu penso Constituição Federal em 88, eu tenho a Lei Candir, a do ICMS, ali em 86, 96, desculpa, COFINS 91, a Emenda Constitucional 20, que trouxe grandes questões, que é de 98. A década de 90 foi uma década caótica para o tributário. Eu era um bebê nessa época. Mas já era um problema gigantesco. E foi ali que tiveram 2 e 3 grandes iniciativas para fazer uma reforma do sistema que tinha acabado de nascer. E aí a gente, em 2008, tem um outro movimento, vivemos várias reformas previdenciárias, reforma trabalhista, várias questões que nós vivemos aqui. E, finalmente, 2018, a gente tem aqui 2018, a gente tem ali um caminho de ressurgimento de uma proposta de reforma que já existiam ali. Tem a PEC 45, depois a PEC 110. Começa uma grande discussão no governo Bolsonaro de reforma tributária, que vem e chega nesse momento de governo Lula e encontra um momento auspicioso para fechar esse ciclo e tentar, finalmente, colocar essa reforma de pé. Ao arrepio da comunidade jurídica, por uma razão muito simples, esse texto não chegou a ser debatido amplamente. Ele simplesmente saiu da gaveta, entrou na outra e foi aprovado de repente, nada mais que de repente. E aí, aprovado em dezembro de 2023, o que o mercado fez? Saiu correndo para o Congresso Nacional. Claro que todo o entusiasmo da reforma tributária vem a partir do movimento da indústria, que precisava, e vem não só investimento, né? Não só movimento de reforma, mas o investimento na reforma. Quando uma reforma precisa de propaganda, é porque tem interesses mais altos para que isso aconteça. E a indústria tomou a iniciativa, com uma indústria também sufocada com juros, sufocada com tributo, sufocada com mão de obra. Né? Não tem ninguém aqui que está dizendo que a indústria estava confortável. Alguém tomou a iniciativa. E essa intermediação dos setores econômicos com o poder público aconteceu também de uma maneira muito mais agressiva do que se acontecia antes. O lobby não é regulamentado no Brasil, mas existiu um movimento aceleradíssimo de crescimento no lobby do Brasil, que são relações institucionais, intermediação entre os setores econômicos e o poder público. Por que isso aconteceu? Todo mundo saiu correndo. Porque com a emenda constitucional daquele jeito, só ia sobrar espaço. Aonde? Na regulamentação. A regulamentação precisava contemplar algumas questões. E foi isso que aconteceu nesse movimento. O mercado de lobby no Brasil aumentou. Grandes empresas hoje têm pelo menos 5 ou 6 profissionais de relações institucionais para fazer intermediação com o poder público. Esses profissionais, eles são cada vez mais jovens,
E o público feminino também. 43% dos profissionais hoje do mercado que praticam, que atuam com lobby é feminino. E a média de idade, 43 anos. Há algum problema nisso? Nenhum. Nenhum. Apesar de não ser regulamentada, relações institucionais, dialogar com o poder público é legítimo. E através de um comportamento legítimo, é benéfico. Porque quando a gente relaciona lobby com corrupção imediatamente, a gente está usando um generalismo inadequado. Mas existiu o quê? Aqueles que precisavam correr foram através dos seus representantes. E aquilo que era uma proposta de lei lá no início de PEC, claro, de zero benefício, sofreu várias transformações para ter um universo de benefícios. E na hora de regulamentar, várias concessões foram feitas. E quanto mais benefícios tem para determinados setores, mais caro fica para os outros. Porque vivemos cobertor curto. O salário não dá para todos os desejos de todos os membros da família. Vamos precisar negociar. Alguém vai ficar com mais, outro vai ficar com menos. É assim que funciona na vida doméstica. É assim que funciona com caixa público. Não é verdade? Seu nome é? É. Mas é tudo com F? É isso? Marcelo. Ah, bom. E aí, eu trago esse ponto porque se a gente vive um momento de reforma e essa reforma precisa viver uma reforma de novo e vai viver nesses próximos 10 anos, a gente não vai acreditar que a reforma vai continuar do jeito que está. E eu vou dizer um outro número jurídico, é que em 37 anos nós tivemos 15 emendas constitucionais de natureza 15 emendas constitucionais de natureza tributária, mudando profundamente a Constituição, que por sua vez muda a legislação. Vocês acham que nos próximos 10 anos a gente vai viver exatamente o que está na Lei Complementar 214? Eu arrisco dizer que a próxima lei complementar já vai alterar a 214. E assim por diante. Se é que não teremos emendas constitucionais alterando o que está na 132. Então, vai mudar? Vai continuar mudando? Vai. Por isso que se preparar e se informar desde já é entender quais são os cenários, quais são os maiores problemas e onde que eu devo prestar mais atenção. Para ganhar familiaridade com esse repertório e tudo passar a ser mais perceptível. Porque é o foco da gente que define o que a gente vê. Se eu não conheço, eu não vou enxergar. Se eu não sei do que se trata, eu não vou enxergar. E eu vou dar um exemplo bem doméstico. Eu vi um carro cinza, de uma cor que eu nunca tinha visto antes. Falei, gente, eu nunca vi essa cor. Isso aqui é cinza, isso é azul, que cor é essa? Cinza. Todos os lugares que eu ando hoje, eu encontro esse carro cinza que eu nunca tinha visto em nenhuma situação anterior. Parece muito banal, mas é porque quando a gente ganha um repertório, a gente passa a enxergar esse repertório no mundo. E tá aqui hoje tem a ver com isso. De pensar as mudanças de uma maneira integrada, continuada, de longo prazo. Ciclos de mudança, ciclos de implantação. Quando você faz ciclos, fica mais barato do que ser surpreendido com tudo de uma só vez. Fica mais barato. Vocês também já ouviram aqui no início, nesse encontro, que a tributação vai ser de base ampla. Ficou claro para vocês o que é uma base ampla? Base ampla é se tinha uma tributação. Produtos industrializados, IPI. Circulação e serviço de transporte intermunicipal e interestadual, ICMS. Prestação de serviço, ISS. Cada espécie tributária tinha uma base tributável. O que significa quando vocês lerem base ampla? A reforma tributária trouxe uma base ampla. Significa que IBS e CBS vai incidir sobre tudo que for fornecimento de bens e serviços. Bens materiais e imateriais, inclusive direitos. Praticamente tudo que a gente fizer vai ter IBS e CBS. Praticamente tudo vai ter IBS e CBS. Isso é base ampla. Quando vocês ouvirem fornecimento de bens e serviços, vai estar tudo num único pacote. As importações também serão tributadas por via do IBS e CBS. Sai PIS/COFINS, sai IPI, sai aquele ICMS, que vai estar integrado agora na do INPE, que não precisará mais ficar separado, mas vai ser base
ampla. E acho que os palestrantes da Atrus falaram exatamente isso no início. Tá fácil entender que vai tributar tudo por via do IBS da CBS? Tributo sobre consumo hoje é consumo de bens e serviços internos e na importação. E as exportações, Flávia? Imunidade para as exportações. Mas tem uma boa notícia para as exportações. As imunidades vão alcançar vários dos serviços que são destinados ou aplicados e necessários para fazer a mercadoria ser exportada. Transporte rodoviário, marítimo, ferroviário ou multimodal de carga está imune também. Não vai pagar IBS-CBS se ele estiver transportando um produto que está sendo exportado, que vai para a exportação. Vai ser ótimo vender para exportação, transporte. Não vai ter IBS-CBS. A gente tem que fazer o Brasil exportar mais. Mas não era antes. Prestação de serviço nunca teve imunidade. Agora tem. E é uma lista. Vai armazenagem, vai carregamento, descarregamento, uma série de escopos. Drawback, já tinha regulamentação para entrar no drawback serviço, agora entra. Fica muito mais claro. Vai ficar mais barato transportar para o exportador? Vai, porque eu não vou pagar o tributo. E tem mais. Quando eu emito uma nota fiscal sem destacar o imposto, porque é imune, claro, se ele não exportar, ele é o responsável tributário. Por quê? E se eu entregar a mercadoria e ele não exportar? A minha imunidade estava vinculada à mercadoria que seria exportada. De quem é a responsabilidade tributária? Do que não exportou. A conta vai ficar no colo dele. Ah, ele pode entrar com regresso. Olha, na legislação a responsabilidade tributária é essa, é dele. Qualquer discussão tributária é com ele. Ele pode entrar com regresso cível, contratual, qualquer outra coisa que tenha lapsos no seu contrato. Mas, do ponto de vista tributário, não vejo nenhuma hipótese de regredir para o transportador. Então, é uma boa notícia. Quem opera com exportação vai ter aí um alívio. Mas a gente sabe que quando não tem tributo, eu não precifico tributo. Não é verdade? Então, vai ter que sair do meu preço qualquer carga tributária que tinha. Eu volto para onde na hora de precificar? Para a minha eficiência. Para o meu juro mais baixo. Para o meu custo de operação. A notícia é boa, mas a gente sabe que quando não tem tributação, o cliente não aceita uma rubrica no meu orçamento de tributo. Não daqueles que são imunes. Mas é uma boa notícia. Há também outras boas notícias. Todos os regimes que existiam para o setor de infraestrutura, rede, reporto, repetro, Recof, regimes aduaneiros especiais, todos eles já estão previstos na legislação. Significa que todas aquelas dificuldades e embaraços relacionados às legislações dos estados que não regulamentavam como um espelho a legislação federal, ela acabou. Ufa! Eu trabalho com regimes aduaneiros especiais e essa é uma boa notícia. Mas afeta de alguma maneira o frete? Não afeta. Não mexe, mas é um ponto positivo. E ele também, imagino que nos encontros anteriores, e a minha função aqui é assim, ó. Entenderam tudo? Dá para levar uma bolsa aqui cheia de informação real para fechar os encontros anteriores, porque faltam 12 minutos. Quando me chamarem para uma palestra, me deem 2 horas. Eu prometo que eu vou deixar interessante as 2 horas. Mas nesses próximos 12 minutos, eu vou continuar dizendo que os tributos novos não entram na própria base. Essa é uma questão que a gente viveu muito, foi muito dolorida ao longo dos últimos anos. E os tributos novos vão ser calculados por fora. Tantas teses tributárias de ICMS na base do PIS e da COFINS. Né? Com essa nova tributação, não vai existir tributos calculados, esses tributos não serão calculados por dentro. Eles também devem ter falado sobre não cumulatividade plena. Não tem plena coisa nenhuma. Plena é propaganda. Porque eles excluíram tudo que é de uso e consumo pessoal. Não dá direito a crédito. O carro que a empresa compra para os diretores usarem não vai tomar crédito. Porque é de uso, consumo pessoal. E é pessoal, a grande discussão é o que é pessoal? É pessoa física ou é uso e consumo da pessoa jurídica?
Na Europa, por exemplo, existe uma conta quando a gente olha esse cálculo. Como é que eles analisam esse tipo de item ativo? Eu trouxe um carro e você é diretor. Como é seu nome? É? Leonardo. Ficou mais fácil entender o nome dele, hein? O Leonardo, ele trabalha 5 dias úteis e 2 ele folga. Na Europa faz o quê? Ele considera o crédito dentro do volume de dias que são usados regularmente por uma empresa. Você trabalha 5 dias e usa para ir para casa e voltar 2 dias, que são os dias de folga. Então eles fazem uma apuração, claro, porque eles não têm a complexidade nossa, então controlar isso é fácil. Mas eles fazem uma, digamos assim, uma proporcionalidade em termos daquilo que é uso de empresa e uso do indivíduo. E aí a tributação, não cumulatividade. O que é não cumulatividade? Tudo que foi cobrado na etapa anterior compensa-se o que é devido na etapa subsequente. Só que tem um outro problema. Hoje a gente toma crédito do que é destacado. E acabou o destacado para IBS e CBS. É imposto pago. Sabe aquela discussão, tese do século, ICMS na base do PIS da COFINS, que a Carmen Lúcia disse, olha, é imposto destacado, não é pago. Só serviu para o passado. Para o futuro é pago. Então você tem mais uma atividade que é absolutamente relevante para o seu fluxo de caixa. Controlar a regularidade fiscal dos seus fornecedores. Se ele não pagar o tributo, você não tem crédito. Porque é pagamento, recolhimento, não é mais destaque na nota. Não é mais uma operação jurídico-fiscal, é financeira. Entende que tem que ser multidisciplinar, tem que ser integrado? É igual sociedade economista e empresa pública. Não recebe se não tiver certidão. Você não mede. Medição. Eu vou ter que ter um controle cadastral do meu fornecedor. Porque se ele não pagar o crédito, não vai ser bom para mim. Entende que a não cumulatividade, ao mesmo tempo que disseram plena e tem um conceito de uso e consumo pessoal aí que é bem complicado e que para mim se assemelha a insumo, tem um problema do split payment, que é tecnológico, é fluxo rápido, você também vai receber o dinheiro rápido, mas quem me garante que o imposto vai ser pago? Para quem tem uma cadeia muito grande de custo de aquisição, muitos fornecedores, esse controle é insano. E quem disse que a nossa cadeia inteira de fornecedor qualificada é um bom pagador? Mais um problema. Porque o objetivo prático é arrecadar mais. Não é entender a funcionalidade das circunstâncias. Porque nós somos sempre tratados, enquanto contribuintes, como se nós estivéssemos o tempo inteiro agindo com o interesse de enganar, de burlar, de tomar algum proveito. E é exatamente o contrário. A maioria dos segmentos sérios estão tentando, na medida do possível, cumprir tudo o que é necessário cumprir. Porque também é caro brigar com o fisco. É caro ter execução fiscal. É caro ter problema trabalhista. É caro mexer com tributário. E aí, quando a gente fala em não cumulatividade plena, calma. A gente vai ter que classificar o que vai ser de uso e consumo pessoal. Com uma certa complexidade, similar ao conceito de insumo para PIS/COFINS. Então, é não cumulatividade? É. Vai chegar mais rápido o dinheiro, tá? O ressarcimento vai chegar num prazo muito menor. Se hoje você espera 360 dias para entrar com mandado de segurança e pedir um ressarcimento em espécie que você tem direito, já fez um pé, você vai ter que esperar. Talvez vai vir mais rápido. Mas isso também é uma promessa. Quem me garante que o comitê gestor vai acreditar o meu dinheiro em até 60 dias? Existe uma promessa constitucional e de lei complementar de que nenhum saldo credor de exportador pode ser retido, pode ter qualquer condição para o seu recolhimento, ou seu uso, seu aproveitamento, desculpa. E o que acontece? Centenas de legislações estaduais mitigando o direito de usar o saldo credor. Só vou dar o saldo credor para você, exportador, se você reinvestir 15%. Então você quer 15% do meu crédito, onde não deveria ter nenhuma exceção, porque a legislação não traz exceções para esse caso. Mas acontece. Disseram também que as alíquotas de referência serão definidas pelo Senado Federal.
Está claríssimo. O Senado vai dizer qual é a alíquota ali. Todo mundo falando em 28, 27,5, 26,5. Ah, Flávia, mas quem vai definir as alíquotas são os estados. Senado referência, estados definem. E se o estado resolver colocar uma alíquota menor para o meu segmento? Ele não vai poder. Porque a alíquota de IBS e CBS é uma alíquota única para todos aqueles que fornecem bens e serviços materiais, imateriais e direitos. Ele não tem margem para mudar a alíquota para o setor de transporte, exceto se já tivesse uma previsão na emenda constitucional. Se ele baixa a alíquota, ele tem que baixar a alíquota para todo mundo. Porque a alíquota para IBS e CBS é única. E o que existe hoje são os regimes diferenciados com redução de carga tributária. É o único caminho que pode acontecer. Então, quando a gente pensa, os alíquotas e os municípios e os estados vão definir as alíquotas. É verdade. Mas eles não podem usufruir dessas alíquotas como eles quiserem. Exceto se a gente tivesse um benefício específico para o nosso segmento dentro da Constituição Federal. Importação tributada, mesmo que não seja uma operação habitual, como eu falei anteriormente. Na importação também muda o novo processo de importação, o fluxo de procedimento também está evoluindo, e com ele tem outras perspectivas de antecipação ou não do tributo, de se proteger. Quando ele antecipou no processo de importação a possibilidade de eu registrar minha declaração, meu documento de importação lá na hora que sai do porto, ele me permite que eu me proteja do câmbio. Pode estar existindo um movimento político muito relevante que pode mexer com o dólar americano, flutuações de câmbio, e eu posso me proteger dessa flutuação de câmbio se eu registrar o meu documento de importação no momento mais oportuno. Mais um movimento que as equipes de despacho, as equipes de operação precisam estar atentos. Entende que o profissional precisa estar cada vez mais integrado, até por questões geopolíticas, econômicas. O que está acontecendo agora nos Estados Unidos? O que vai acontecer com o câmbio nos próximos dias? Minha mercadoria vai sair da Holanda amanhã. Eu vou registrar o documento de importação quando? Hoje. Porque é o momento do registro do documento de importação que vai indexar o câmbio. Assim como indexar a alíquota do imposto de importação. Para o IBS e para a CBS não muda muito, porque as alíquotas do IBS e CBS não estão nessa possibilidade de alteração no tempo da intervenção no domínio econômico. A alíquota tem que respeitar aquilo que a gente chama de anualidade, anterioridade. Então, a alíquota a gente não vai mudar muita coisa, mas o câmbio vai. O câmbio mexe com o nosso dinheiro. A alíquota do imposto de importação vai. Isso mexe com o montante a pagar. Interfere na base de cálculo. A minha equipe de customs, o meu despachante e a minha equipe financeira precisa olhar o fluxo inteiro. É operação integrada. Vou registrar hoje porque é sexta-feira. Como assim? Não é mais assim. Você entende que a camada financeira está cada vez mais presente? O CFO vai ter que estar cada vez mais presente. A contabilidade mais presente, o despachante aduaneiro mais presente, sem que eu caia do palco. Porque eu preciso desachatar meu preço. E estratégia ajuda a desachatar o preço. Um olhar atento para a eficiência ajuda a desafogar esse preço. Aumentar a nossa competitividade, ou se o nosso preço já estiver muito baixo, melhorar um pouquinho a margem para reinvestir. E diferente do agro, por exemplo, a gente não tem tantos benefícios assim. O setor de serviço vai sofrer? Vai. Eu, advogada, vou sofrer. Todos os prestadores de serviços profissionais liberais vão sofrer. Porque hoje eu pago ISS, não tem ICMS. O ISS é 5%. Quem já paga ICMS ali a 2019, entre 19 e 22, para chegar no 28, já paga PiscoFins, 9,25, já está ali em cima, não é verdade? O cobertor custo descobriu quem? O setor de serviços. O setor de serviços, nós, os profissionais liberais. Mas a gente tem um período de transição. Esse período de transição vai de ontem até 2032. A eliminação dos benefícios fiscais,
enxergar os movimentos dos meus clientes, entender onde estão as minhas bases logísticas principais, os EADs, para quando eu penso, entender como é que está esse movimento, perceber se vai ter realmente um movimento de retração antes de fazer maciço investimento em outros estados. Eu não sei como é a distribuição geográfica das empresas aqui, mas se os benefícios fiscais regionais acabam e as empresas voltam para cá, faz sentido ir para lá? Tem que prestar atenção no movimento estratégico. Talvez seja melhor esperar um pouco. Ah, porque eu vou estruturar uma filial, porque para melhorar. Calma. Agora é hora de prestar atenção. Porque se o que os outros especialistas estão dizendo acontecer, alguns estados vão ficar fantasmas em termos de indústria. Aí vai dizer, Flávia, mas olha, você esqueceu de que a tributação é no destino. Então, todos os estados que recebem consumidores vão receber a parcela de tributo. Verdade, a arrecadação vai para eles. Mas quem disse que tributo traz desenvolvimento econômico? Tributo é receita derivada, que serve para quê? Para pagar despesa pública. Desenvolvimento econômico acontece com empresa, com emprego, com cadeia de fornecimento direta e indireta, mercado imobiliário que se valoriza. Se não tem gente, não tem empresa, não tem dinheiro circulando, pessoal. Não tem desenvolvimento econômico. E aí, quando diz, vai acabar os benefícios e vai melhorar tudo, porque o grande problema do Brasil são os benefícios fiscais. Será? Claro que tem empresas que estão ganhando grandes benefícios, mas emprega 5 pessoas. Mas esse é um critério do Estado que está errado. Talvez o problema não seja o próprio benefício. Alguns estados podem viver, única e exclusivamente, daqui a 10 anos, do turismo. Será que é suficiente para pagar a conta? Ou do mercado consumidor? Mas onde está localizado o mercado consumidor? Minas e São Paulo. Qual é o maior? É igual ver curral eleitoral. Onde estão os maior número de eleitores? Minas e São Paulo. Uma conta grosseira? Grosso modo, onde é o maior mercado consumidor? Entende que um evento de reforma como esse não é para eu ensinar você o cálculo, que o Alexandre já fez isso mais cedo. É para a gente entender que nossa cultura precisa mudar. O que o CFO precisa estar integrado com o que aquele que vai apertar o botão sabe, está fazendo. O momento daquele que aperta o botão. O caminho da estratégia jurídica deixa de ser coisa de advogado. Passa a ser coisa do empresário, que já é. Na maior parte das empresas de pequeno e médio porte, o dono está ali dentro. O dono está tentando entender. Só que às vezes o dono não consegue chegar no nível de entender o que o jurídico está dizendo. O jurídico vai ter que mudar a sua linguagem. A contabilidade vai ter que mudar a linguagem. O despachante aduaneiro vai ter que mudar a linguagem para falar com o empresário. Para atender com maior velocidade aquilo que ele precisa. Eu, como advogada, nas minhas soluções de processo judicial, o que eu preciso fazer? Tenho 50 milhões de crédito tributário. Só que a sua empresa, ela está passando por graves dificuldades. No momento que eu vou entrar com o processo. Eu não falei quem, tá? Por isso que dessa vez eu não falei nome. Só olhei para você, mas não é sua empresa. É uma empresa do XPTO. Se eu sou advogada e vou entrar com um pleito judicial de 50 milhões, que com a Selic de 2 dígitos vai levar esse dinheiro para 3 dígitos, hoje, daqui 5, 10 anos, eu preciso entender, não é só de quanto que eu vou cobrar, dos honorários que eu vou cobrar e de qual é a tese de quanto que eu vou entregar para o cliente. É como eu vou entregar essa liquidez para o cliente. Por uma razão muito simples. Se daqui 10 anos essa empresa não existir e eu entregar crédito tributário, ele vai jogar no lixo. O que eu vou fazer com 50 milhões em crédito tributário se eu não tenho operação para compensar? Se eu vi essa situação quando eu entrei com a ação, eu tinha que ter entrado não com mandado de segurança. Eu tinha que ter entrado com ação ordinária. Porque no mínimo ele teria o quê? Precatório para receber. Precatório é dinheiro. Tem liquidez, crédito tributário para usar com perder comp. Vou fazer o que com isso? Você entende que se eu não entendo a sua operação, o momento do seu negócio de maneira integrada, eu podia entregar um abacaxi. Porque nem vender você ia conseguir.
Sabe que negócio ganhou e não levou? Tem algo mais decepcionante do que ganhar e não levar? E como é que tá a cláusula do advogado? Honorários no trânsito em julgado. Olha o abacaxi. Você ainda saiu com grandes honorários para pagar. Você entende que se as equipes não estão integradas, eu posso até ter um resultado potencial, mas ele não tem liquidez? Se eu não conheço o momento do negócio. Por isso que a gente precisa falar mais. A gente precisa estar mais ambientado. Voltar a socializar. Voltar a colocar os grandes players que trabalham dentro da empresa para entender o momento da empresa, o momento do mercado. O seu comercial precisa entender, o seu supply precisa entender com quem ele está contratando. Vai desde a conformidade cadastral até o resultado líquido dessa operação. Mesmo quando a única coisa que lhe sobra é tributo a recuperar quando e onde. Porque vai chegar a conta. E essa conta a gente tem que trabalhar para ser minimamente positiva. Por isso que a minha proposta aqui, já passei do tempo, eu poderia ficar aqui a tarde inteira, porque tinha um monte de coisa para dizer ainda. Como mercado, a gente precisa se posicionar. Precisamos ter representantes que colocam os nossos interesses na mesa. Isso é da porta para fora. Da porta para dentro, a gente tem que entender e integrar cada vez mais as nossas operações, os nossos fluxos. Entender onde estão os grandes gargalos, os grandes problemas, as grandes falhas da minha operação e corrigi-las para ter margem. Porque senão, o que vai acontecer é que a gente vai ver cada vez mais empresários jogando a toalha. Jogando a toalha. Então, culturalmente, se a gente aprendeu a segregar, agora a gente vai ter que congregar. A gente vai ter que trazer para perto. Tá claro? O jurídico para perto. Entender de liquidez, colocar o financeiro na operação. Financeiro não é mais aquela contas a pagar e o que sobra. Financeiro é operação. Financeiro para vocês é o grande OPEX. Financeiro para vocês é esse capital intensivo. O financeiro tem que estar na mesa. E não é mentira dizer que onde escoa grande parte desse fluxo financeiro é no tributário. A reforma está aí? Tá. Tem pontos favoráveis? Tem. Para alguns, muito favoráveis. Talvez igual, muito favorável, outros não, menos. Mas se não vai ficar bom para mim, o que eu vou fazer no pior cenário? Essa é a grande pergunta. Essa é a hora de desenhar esses fluxos operacionais. Entender, mapear os seus clientes. Olhar os contratos. Reequilibrar contratos. Ter fluxo de controle de regularidade fiscal que vocês não tinham antes. É melhor começar desde cedo. Os contratos precisam já prever cláusulas de regularidade. Não por você. Você não tem nada a ver com o fisco. Não é para controle do que o fisco vai ou não receber, mas o seu crédito. A partir de 2026 já vai ter um período teste de BS-CBS sem recolhimento. Mas 2027, se tudo acontecer como eles esperam que aconteça, porque depende de tecnologia, sem comitê gestor instalado e sem sistema para o split payment, não vai ter operação ainda, vai ter que ser adiado. Mas se tudo indica que em 2026 precisamos organizar todos os nossos fluxos, interno com pessoas, estratégicos no tributário e na contabilidade e sistema. Sem tecnologia, sem estudo tributário e sem pessoas qualificadas, a gente não vai conseguir sobreviver. A gente vai jogar a toalha. Por isso que quanto melhor informados, mais presentes na operação e entendendo que tem que colocar todo mundo, se estava centralizado, descentralizar, a gente não vai ter tantas margens assim. E vamos continuar sendo achatados por todos os acontecimentos. E vamos ter que viver de greves para conseguir alguma beirada de subsídio. A minha mensagem hoje é: precisamos mudar a nossa cultura. Muito obrigada. Gratidão. Muito obrigada.
Tem alguém que quer fazer alguma pergunta? Ninguém me aguenta mais. Ninguém? Não. Tá muito claro? Ah, tem o Carlos. Ô Flávio, eu queria entender uma questão. Na verdade, são dois pontos. Para ver, eu vejo que o setor de transporte não teve uma representação de frente para o movimento da reforma igual a indústria teve. Agora, mesmo diante da publicação da lei, como a gente ainda tem ainda essas fases todas, tanto esse ano como o ano que vem de alíquota teste, quais seriam os caminhos? Eu gostaria de saber se existem caminhos legais perante o governo realmente, né? Qual que seria a instrumentação para duas frentes que eu vejo que seriam frentes de, primeiro, eu não vou chamar de benefício, mas a gente tinha dentro do transporte rodoviário questão da subcontratação de pessoa física e de empresas do Simples Nacional, que quando surgiu a lei do PiscoFins, lá em 2003, na verdade 2002 e 2003, a gente teve uma briga do setor, que conseguiram trazer para dentro da legislação a possibilidade da tomada de crédito. Também não tinha essa possibilidade. Isso a gente tem hoje essa possibilidade, até hoje, atualmente, a gente tem uma base limitada a 75%, mas a gente tem essa previsão e continua tomando, tanto para a pessoa física quanto para a jurídica. Isso representa, assim, grande parte hoje da movimentação de transporte tem esse peso. Tem empresas hoje que são montadas inteirinhas nesse tipo de movimentação. Outras que compõem 30%, 50%, grandes negócios hoje estão nessa movimentação. E a outra seria em relação, a gente vê que as bases de formação de apuração da CBS para alguns setores como o transporte de passageiros teve a base reduzida de 50%. Você enxerga que existiria para essas duas movimentações alguma possibilidade de negociação junto ao governo? Qual seria a instrumentação para que pudesse tentar ou ter uma base reduzida, ter um tratamento com base reduzida, ou até mesmo trazer o benefício de, falando benefício, mas não sei se é em relação ao crédito, realmente a possibilidade de creditar sobre a pessoa física e sobre as empresas do Simples Nacional nesse regime específico de subcontratado, que hoje tem regulamentação para essa área, tem obrigação acessória, tem instrumento particular hoje dentro do transporte que só regula essa atividade hoje dentro do transporte rodoviário. Seria essa a pergunta. Dentro da Lei Complementar 214 existe uma situação específica para a contratação de trabalhador autônomo, que não é contribuinte ou está em MEI, exatamente para permitir uma espécie de crédito presumido, mas em algumas situações. Quanto ao Simples Nacional, o Simples Nacional praticamente ele vai deixar de existir. Por quê? Porque se eu estou no Simples e eu vendo para alguém que não está no Simples, esse alguém não vai tomar crédito. Então ele não vai poder. Ele não tem nenhum crédito na minha operação. Ou eu tenho um preço muito menor, ou eu não vou ter competitividade. A minha única opção dentro do Simples vai ser apurar regularmente o IBS e a CBS, ou seja, significa viver um regime híbrido. Eu apuro, eu apuro separadamente IBS e CBS pagando a alíquota cheia para dar direito a crédito, ou vai ser inviável para mim na cadeia. Se eu estiver no início, no meio, vai ser péssimo para aquele que está no Simples e não optar pelo regime regular. Só que o regime regular para alguém que está no Simples, que de alguma maneira não adquire tantas coisas assim, não tem custos de aquisição relevante, está no regime regular, significa que ele vai pagar sempre mais do que créditos que ele tem para reaver. Então a gente fala que o Simples vai continuar? Vai, mas na prática eu perco essa competitividade que era um crédito que eu podia tomar, não posso mais, me obrigando para um regime facultativo de ir para o regime regular, e é por isso, para evitar inconstitucionalidade, que tem uma opção. Porque se não tivesse essa opção, claramente a legislação era inconstitucional, que impede o crédito. Por quê? Porque já foi discutido pelo Supremo que eu não posso simplesmente tratar com discriminação aquele que está no Simples. Só que quando ele coloca é igual o crédito presumido. Você não pode arguir que o crédito presumido o crédito presumido não, o lucro presumido usa um lucro que é maior do que aquilo que eu tenho direito. Ele vai dizer, não tem nenhum problema, o lucro presumido é facultativo, vai para o lucro real, encontra algo melhor lá, por isso que não é inconstitucional. Quando o legislador coloca uma regra facultativa, ele impede a discussão constitucional. Então, a questão do simples
Eu não consigo vislumbrar uma discussão de inconstitucionalidade, mas assim, vai ficar pior, porque a gente não tem crédito e está legítimo, e vai ficar mais caro para quem está no Simples, porque se ele não tiver grandes custos de aquisição, vai ficar sempre mais tributo do que crédito a recolher. Ou pelo menos, ele tem sempre mais débitos do que crédito para usufruir. E no movimento, eu acho que no processo legislativo, como eu falei antes em histórico, a gente tem 132 emendas constitucionais em 37 anos. Nós tivemos 15 emendas constitucionais de natureza tributária, dá para ter a 16, a 16ª. Eu acho que tem que existir o movimento do setor, porque, de alguma maneira, se a gente começar a viver crises frequentes na cadeia logística, crises como agora do milho, que está todo mundo que ganhou licitação com o poder público para transportar milho, parou, pediu suspensão, porque não tem carreta, não tem caminhão, não tem motorista. Não tem. Você imagina isso mais para frente, em que as coisas podem ficar muito mais complicadas do que está agora. Então, acho que vai existir um movimento. Só que o setor precisa apelar para um ambiente institucional. Precisa estar mapeado todos os problemas, esse achatamento de uma maneira muito mais contundente, tem que levar tudo isso para o poder legislativo. Porque a emenda constitucional sai do legislativo. E governos que tenham perfil arrecadatório, ou que usam uma espécie de populismo fiscal, né? Vamos aqui tirar os 5 mil e vamos... Todo esse modelo é de 4 em 4 anos. Então, a postura do governo pode mudar e a gente tem 8 anos de transição. Então, acho que o que não pode é a gente jogar toalha. É olhar todos esses problemas e agora é hora de mapear, e à medida em que a regulamentação vai avançando, a gente vai deixando cada vez mais tangíveis os problemas. E nessa medida eu já tenho muito mais argumento, e acho que hoje a gente já tem esses argumentos para ter iniciativas de associação, iniciativas de setor, iniciativas do segmento econômico, ou capitaneada por grandes empresas, que é o que acontece também. Ou é capitaneada por órgãos representativos, ou é capitaneada por grandes empresas que têm interesse em manter o transporte no Brasil de pé. Ou fazer o que muitas já estão fazendo, trazer mais inteligência para o processo. Deixar de ser só transporte de carga. Pensar numa inteligência logística, em que você ganha eficiências em outros escopos, adicionando inteligência ao processo logístico. Isso também pode ser um lugar no mundo para melhorar essas margens. Né? Quanto mais eu melhoro a minha inteligência logística, eu deixo de ser o frete de uma carreta, deixo de ser um caminhão, um motorista. Eu envolvo inteligência, envolvo conformidade, envolvo sistema, quando eu trago mais inteligência para o meu processo e alargo um pouquinho a minha base de entrega, base de escopo precificável. Pode ser um caminho. Bom, já falei muito. E alguém mais tem alguma pergunta? Tá todo mundo satisfeito? Ou completamente sobrecarregado de más notícias? Mas eu espero que esse seja só um despertar para uma nova cultura, para um novo movimento. Viveremos sempre grandes ciclos de mudança e eu entendo que serão ciclos cada vez mais velozes. Então a gente tem que estar preparado para eles. Muito obrigada.